O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Bem, estamos de novo de regresso ao E o Resto é Ciência, o programa sobre ciência que eu, José Manuel Fernandes, faço com o Miguel Miranda. O Miguel Miranda é geofísico, é académico, foi presidente do IPMA, é muitas outras coisas, mas nós temos estado com uma obsessão, quase diria eu, nos últimos programas, há uns tempos para cá, que é fazer medições. Falámos aqui do sistema métrico, como é que ele nasceu ou não nasceu. Acompanhamos o Miguel numa subida ao Kilimanjaro, onde ele foi lá ajudar a estabelecer melhor a altura do Kilimanjaro. Também já discutimos aqui o tema da idade da Terra e hoje vamos falar de uma outra medição, a medição da Terra ao Sol, ou do Sol à Terra, conforme preferirmos, sendo que, para lá chegarmos, vamos começar a falar de algo a que estamos tão habituados que nem nos apercebemos bem, que é, nós temos uma visão que vê volume, não vê apenas vê volume, e ao ver volume vê distância, não vê apenas cores e objetos. Miguel, como é que a gente vemos volume? Bem, é difícil nós falarmos sobre como é que se mediu a distância da Terra ao Sol sem explicarmos como é que nós próprios medimos distâncias todos os dias. Os humanos, agora não se pode dizer os homens, não é? Por causa da questão de ficar aparentemente metade da humanidade fora da expressão. Os humanos são capazes de medir a distância aos objetos que lhes estão próximos pelo facto de terem dois pontos de vista situados na face. Existe uma experiência muito simples que é bastante conhecida e que é semelhante àquela que nós fizemos para medir o tamanho angular da Lua, e que é esticar um braço, o braço chega a 60 centímetros, pôr um dedo para cima e fechar alternadamente um olho e outro e ver a imagem projetada na parede para se perceber que nós não vemos exatamente o dedo no mesmo. Nem toda a gente consegue fechar os dois olhos da forma como tu estás a fazê-lo. Devo dizer, eu não consigo, por exemplo, consigo fechar um, mas não consigo fechar o outro. Sim, mas pronto, tu fazes parte daquela parte dos humanos que têm dificuldades na estereoscopia. Mas... Não, na estereoscopia não tenho em piscar o olho direito. Só consigo piscar o esquerdo. Esse efeito, que tem a ver com o facto de nós termos duas imagens diferentes, uma por cada olho, permite-nos ter aquilo que se chama visão estereoscópica. E é preciso perceber-se que nem todos os animais têm visão estereoscópica. Na verdade, os cães, por exemplo, têm um olho de cada lado da face, não são capazes de ver a estereoscopia. Portanto, a estereoscopia, no fundo, como nós vemos imagens diferentes, vemos volume e podemos ter um cálculo da distância, que é algo que nós não calculamos. Quer dizer, o cérebro é que funde as imagens. O cérebro funde as duas imagens e, ao fundir as duas imagens, calcula a distância. Já agora, fazendo aqui um pequeno salto, muitas das máquinas fotográficas atuais fazem o mesmo, os telemóveis. Há uma coisa que, aliás, é interessante pensar, é que quando nós vemos, enfim, é raro e já esteve mais na moda, filmes 3D, não é? Os filmes 3D são filmados com câmaras que, no fundo, imitam os olhos, porque têm duas objetivas. De dois pontos diferentes. Duas objetivas que depois, para nós conseguirmos ver aquilo, precisamos de uns óculos, porque um óculo permite-nos ver, esses óculos arranjam um mecanismo que faz com que uma imagem seja vista pelo olho esquerdo e outra pelo olho direito. Portanto, reproduz aquilo que nós... Ao princípio, lembras-te, era aquelas imagens muito feias, vermelhas e azuis. Exatamente. Em agora, uma lente vermelha e outra lente azul, nos óculos se conseguia simular a paralaxe. Isso chama-se paralaxe. Os animais que têm olhos opostos na face têm uma vantagem, que é tem uma visão de quase 360 graus. Tem uma desvantagem, é que calculam mal distâncias. Não quer dizer que eles não calculem absolutamente distâncias, porque há outro efeito que permite calcular distâncias e que tem a ver com a velocidade relativa dos objetos à nossa frente. Quando nós vamos num comboio, por exemplo,
e olhamos pela janela, as coisas estão muito perto do comboio, deslocam-se muito depressa, e as coisas estão mais longe do comboio, parece que aparentemente se deslocam mais devagar. É por isso que muitas vezes nos comboios de muita alta velocidade, para quem já teve a sorte de viajar um TGV, e também mais 40 ou 50 anos havemos de ter um TGV em Portugal, sabem que quando não há objetos muito perto da janela, até parece que estamos a andar devagar. Exatamente. Apesar do nosso... Enfim, nós temos uma aproximação. Os nossos Alfa ainda chegam aos 200 km/h, mas não vão aos 300. Chegam aos 350, que era o objetivo. Sim. O que é interessante é percebermos que, na verdade, quais são os animais que têm capacidade de ser os piores? Os predadores. Por aqueles que, quando dão o salto, têm mesmo que agarrar a presa. Se calhar não é por acaso que os homens têm olhos de predador. Esta ideia é conhecida desde a antiguidade. Esta questão de que, se eu vir um mesmo objeto de 2 pontos diferentes, eu posso ter uma informação sobre a que distância todo o objeto. E foi um astrónomo grego, Hiparco, mais conhecido, que fez o primeiro cálculo da distância da Terra à Lua, simplesmente colocando um observador em Hellesponto, na Grécia, e outro em Alexandria, portanto, que é quase no Egito, não é? Hellesponto eventualmente é Grécia, Turquia, não é? Portanto, é aquele ponto mais onde... Turquia que Grécia até. E outra em Alexandria, e portanto estavam separados por uma distância que ele era capaz de calcular, e a partir de 2 divisões síncronas de um eclipse solar, ele calculou a primeira distância da Terra à Lua. Repara, isto tem a ver exatamente com a calcular as diferenças angulares entre como é que um observador vê um objeto e como é que o outro observador vê o objeto. Eu penso que se pode imaginar de uma forma muito simples para que se compreenda bem. Se eu e outra pessoa estivermos a ver a mesma coisa, e ela estiver longe de mim, e eu medir o ângulo com que vejo, e ela medir o ângulo com que ela vê, e soubermos esta distância, temos aqui um triângulo que pode ser resolvido pela trigonometria. E devo dizer que Hiparco calculou que a Lua estava a cerca entre 59 e 67 raios da Terra, e o valor real é 60.3, portanto, completamente dentro de um erro admissível. Ele não sabia qual é o raio da Terra ainda, exatamente. E esta é outra questão que é difícil de explicar, porque até ao século XVII nós idealizámos e estudámos o universo apenas com ângulos. O que nós éramos capazes de medir eram ângulos. E como éramos capazes de medir ângulos, todos os triângulos semelhantes eram iguais para nós. Portanto, nós sabíamos, por exemplo, comparar a distância da Terra a Vênus com a distância da Terra ao Sol, mas não reconhecíamos nenhuma das duas distâncias. E todo o trabalho de Tycho Brahe e de Kepler é um trabalho todo baseado em ângulos e uma descrição que eles têm. O universo podia ser pequeno, médio ou grande, porque eles não tinham escala. E tornou-se crítico a certa altura calcular essa escala. Reparem, até ao século XVII, todo o conhecimento do universo era feito na proporção da distância da Terra ao Sol, que se chamava unidade astronómica, ainda hoje se utiliza, e eram 100 unidades astronómicas. Tu falas até ao século XVII. 1600... Século XVII, mas quando, por exemplo, foi aquela famosa... Não, século XVIII. Quando nós falámos aqui daquela medição para estabelecer um metro, a medida padrão, e daquela medição entre Barcelona e Bélgica e Bruxelas para conseguir fazer aquilo. Não é bem Bruxelas, mas enfim... Dunkerque. Essa medição foi feita só no final do século XVIII. Século XVIII, exatamente. Até essa altura, se bem que essa medição foi importante para o método, mas não foi suficiente para calcular o raio da Terra, que mais uma vez era uma das incógnitas desse sistema. Exprimiam-se as coisas em raios da Terra ou em distância ou em unidades astronómicas. E, portanto, Halley, que toda a gente conhece devido ao cometa Halley, devido à sonda espacial Halley e tudo o resto a que ele dá o nome, propôs em 1716, portanto, século XVIII, que se utilizasse o trânsito de Vênus para determinar pela primeira vez o valor absoluto da distância da Terra ao Sol. Temos que perceber primeiro o que é o trânsito de Vênus, porque assim de falar de trânsito de Vênus parece que é uma coisa comum que acontece com regularidade, é como ir passear até se pode perguntar se há muito trânsito em Vênus, não é? Mas na verdade o trânsito de Vênus é apenas a observação da passagem do planeta Vênus entre nós e o Sol,
e que no disco solar se vê como uma espécie de uma pequena mancha negro que passa à frente do Sol. Esse fenómeno, por estranho que pareça, é conhecido desde os maias. É preciso dizer que Vênus é um planeta que faz parte da astronomia de todas as grandes civilizações, porque é o planeta mais brilhante tanto de manhã como ao fim da tarde. E durante muito tempo até se pensou que eram dois planetas diferentes. Que nós, aquilo que nós aprendemos como sendo a estrela que não é estrela. A estrela que não é estrela, e repara, a estrela da manhã, a estrela da tarde, quantos nomes não deram a jornais, não é? Por esse mundo fora. E não, os maias não estavam muito interessados em jornais, mas estavam muito interessados em prever eclipses. E estavam muito interessados em conhecer as estações do ano. E para isso, Vênus tem um nome, que é Quetzalcoatl, muito conhecido. Quetzal, que é o nome de uma editora em Portugal. E que é o nome também de um pássaro, não é? Que é um pássaro verde, esverdeado, de cor de esmeralda, e que é conhecido também pela expressão a serpente emplumada. E é das representações maias mais famosas, e os maias, por uma observação sistemática, praticamente sem instrumentos, do movimento de Vênus no céu, foi capaz de determinar até o ciclo sinódico, quanto tempo demora Vênus desde que está numa posição até voltar a essa posição, vistos da Terra, que não é bem o movimento de translação. E isso é um valor que anda perto de 600 dias terrestres, e até calcularam uma proporção que é muito importante, é dizer que 5 anos de Vênus equivalem a 8 anos terrestres, coisa que tem uma precisão notável em termos de cálculo. E criaram o calendário de Vênus. O calendário de Vênus, esse, que ainda aqui há pouco tempo deu direito a umas atuardas sobre o fim do mundo, que não está nada escrito nos calendários maias, diga assim, da verdade. Mas há um certo fascínio com o calendário maia, que de vez em quando regressa, como se eles previssem, assim, é como também está sempre à espera de alguém que preveja o apocalipse, não é? Também por causa disto, os astrónomos maias calcularam qual é que era a duração de um ano terrestre. E é interessante ver que o ano solar calculado pelos maias, que é 365,2420, é muito próximo daquele que hoje em dia nós admitimos, que é 365,2422. Estamos a falar de uma diferença mínima. Portanto, estas observações dos planetas e das estrelas eram fantásticas. Então, como é que eles conseguiram prever os eclipses? Que é uma questão complexa em termos mesmo de mecânica espacial. Na verdade, o que se passa é que há um ciclo na qual os eclipses se repetem. No essencial, os eclipses do Sol e da Lua, não é? Se repetem. Esse ciclo, que é conhecido pelo nome de ciclo de Saros, já agora por um erro do Edmund Halley, que foi buscar a um papiro da Babilónia este nome, porque não tem nada a ver nem com a astronomia, nem com a Babilónia, mas, na verdade, existe um ciclo de 18 anos, 11 dias e 8 horas, após o qual se repete ciclicamente os mesmos eclipses solares e lunares. E eles construíram o calendário com isso. É muito interessante que tenham sido os maias e não os incas a fazer esta... Por quê? Porque se os incas tivessem descoberto, o Tintin não se tinha safo na sua famosa aventura. Ele é salvo por um eclipse, não sei se te recordas essa história, não é? Acho que tenho uma ideia. Tens uma ideia. E, portanto, quando é que Vênus se coloca na posição de passar à nossa frente quando olhamos para o Sol? Na verdade, se nós estivéssemos numa situação em que o plano da trajetória de Vênus fosse igual ao plano da trajetória da Terra em volta do Sol, seria mais ou menos dos 580 e qualquer coisa dias de interposição, mas na verdade os dois planos orbitais passam não coincidem. Portanto, são duas órbitas que estão ligeiramente desfasadas uma da outra, não é? Cerca de 3, qualquer coisa graus, mas essa inclinação é de tal forma que, na verdade, nós temos ciclos de 243 anos, se a memória não engana, durante o qual há duas depois passagens separadas de 8 anos. E, portanto, em 1712 e 16
Halley sabia que o próximo ciclo seria 1761 e 1769, não é? Nos 2 anos separados por 8 anos, e portanto ele propôs, vamos montar uma operação de cooperação internacional, de forma a que de muitos pontos da Terra nós sejamos capazes de medir o trânsito de Vênus. E a partir daí vamos calcular a distância da Terra ao Sol. Com o mesmo sistema com que se tinha calculado a distância da Terra à Lua, portanto um sistema de triangulações, não é? Um sistema de triangulações que depois tem outras correções adicionais que é necessário fazer. A triangulação só repara, dá um erro grande. É muito interessante na triangulação, porque nós, quando discutimos aqui aquela viagem que já referimos de Dunkerque até Barcelona para medir o perímetro da Terra, também era sempre tudo feito por triangulações. Exatamente. Mas reparem, em 1761 ou 69, conforme o caso, nós precisamos de 2 coisas. Precisamos ter observadores separados entre si na Terra, O mais possível. mais possível. Mais possível. Quantos mais melhor, para os erros poderem cancelar uns aos outros. Precisamos saber a distância entre eles. Ora, nessa altura, apesar de já ter havido o cálculo do metro, não havia o cálculo do meridiano terrestre na sua totalidade. E, portanto, foi preciso medir também ao mesmo tempo uma parte importante do meridiano que passa pelo Peru, mais extenso, o maior arco possível para medir. Como há muito oceano, como sabes, a dificultar as medições, foi preciso arranjar um circuito terrestre em que se pudesse medir consistentemente a distância, o arco de meridiano terrestre. E, portanto, assim se passou. Portanto, mas isso é uma coisa que é muito interessante. O que estávamos a falar era de montar uma operação internacional em que tivéssemos muitos observadores, enfim, não apenas na Europa, mas colocados inclusivamente em ilhas do Pacífico. Em todo o lado que fosse possível. E reparem, o que é que ia ser diferente entre eles? Todos iriam ver a pequena bola negra a entrar no disco do Sol de um dos lados e a sair do outro, mas não formando uma espécie daquilo que se chamará matematicamente uma corda, só que nem todas as cordas iriam ter o mesmo tamanho, umas mais acima, chamemos assim para não dizer que é norte, seriam mais curtas, umas mais perto do equador do Sol, se posso usar esta expressão, seriam mais longas. E, portanto, era depois, pela relação que há entre as distâncias dos observadores e o tamanho da corda, bem, não é bem o tamanho, é o tempo que demora a fazer. E, portanto, ora, nesta altura, a medição do tempo era talvez a grandeza que mais facilmente se poderia medir e, portanto, todos os observadores tinham como obrigação medir exatamente o tempo, desde que começa até que acaba. Esta foi a primeira operação reconhecida, o cálculo do meridiano disputa com ela a primazia, foi a primeira operação internacional que envolveu dezenas de países e que impôs uma regra que ainda hoje, ou por enquanto, se quiserem assim, é utilizada, que eram os dados obtidos serão públicos e divulgados pelas academias de ciências e, portanto, eram dados que pretendiam, de uma vez por todas, pôr um tamanho no universo. Bem, nós agora vamos ter que interromper um bocadinho aqui o resto da ciência. Estaremos de regresso dentro de alguns minutos. Estamos de regresso para a segunda parte de E o Resto é Ciência. Estávamos a falar como é que se tinha montado uma espécie de vários olhos ao longo do planeta Terra para ver a passagem de um outro planeta, Vênus, à frente entre a Terra e a Lua, portanto, projetando um pequeno círculo e que nos ajudasse a medir a distância da Terra ao Sol. Miguel, esta montagem de uma operação, estamos a falar estamos no século XVIII, segunda metade do século XVIII, estamos a falar de uma grande operação científica internacional. Nós vivemos hoje em dia aqui um mundo, como sabem, que é um bocadinho complicado sobre a possibilidade de mantermos estas grandes operações científicas com a participação de todos os países do mundo. E é por isso que este tema tem vindo até à discussão mais frequentemente do que seria pensável à cabeça. Nós tínhamos aqui um caso, uma situação rara, não é? Temos o trânsito de Vênus, podem-se observar, como eu digo, o trânsito em si, o ciclo de trânsitos,
repete-se cada 243 anos, mas há mais um trânsito no meio que não está exatamente centrado. Ou seja, estamos a falar de uma coisa... Desculpa lá, deixa-me só voltar um pouco atrás, já vamos a este caso em concreto, mas quando tu falas de operações internacionais, quer dizer, nós aqui em Portugal conhecemos algumas à escala europeia, portanto... Há muito poucas, hoje em dia, há muito poucas operações completamente globais. Eu diria que o ITER, ou seja, a fusão nuclear, de que já falámos aqui há uns tempos, é daquelas em que ainda há um elevado nível de cooperação. Tudo o que tem a ver com o oceano, em particular o Argo, também é uma operação que é também global. O Argo é uma rede... É uma rede de flutuadores, que sobe e desce no oceano e que ocupa praticamente todos os oceanos da Terra. Também é uma grande operação multinacional, mas nós começamos cada vez mais a ter algumas restrições em algumas áreas que são vistas como próximas ou da defesa ou de uma vantagem económica significativa, que cada vez estão a ser mais difíceis de montar. E é por isso que tem vindo agora à colação frequentemente o que é que aconteceu nesta altura. Como é que se começou este processo de dizer assim, todos os países vão se juntar para fazer a mesma coisa em conjunto, dividindo os custos entre si. Os custos foram significativos. Está calculado que corresponde a qualquer coisa que seriam entre 10 a 30 milhões de euros à nossa taxa atual, o que para a altura era um valor muito, muito, muito importante. E muitos países participaram, Portugal participou. Portugal teve uma participação muito significativa nesta operação, até porque devido às colónias e devido ao facto de haver muitos territórios em que existiam portugueses ou brasileiros, digamos, gente da mesma comunidade científica. Na altura, Brasil ainda era Portugal. Era Portugal, portanto, ou seja, mas para dizer que era a mesma comunidade científica, nós tivemos uma participação significativa neste processo. E ele é dirigido essencialmente pela Academia de Ciências de Paris, pela Royal Society e pela Academia de São Petersburgo. Mas outras academias se juntaram. Russos, franceses e ingleses. Franceses e ingleses, o que na altura não era fácil. Não era fácil, não. Não era fácil. Mas foi possível... Nós estamos, aliás, a sair, não sei se estamos a sair ou a entrar na Guerra dos 7 Anos, que é, para muitas pessoas, a Primeira Guerra Mundial. Pois, exatamente. E repara que eu diria que até à questão da Ucrânia, da guerra da Ucrânia, sempre houve um bocadinho esta ideia durante este período, que também não foi assim tão grande quanto isso, né? Pensem bem, 1760 a 2000 e qualquer coisa, neste período realmente houve a grande capacidade de se trabalhar em conjunto. Antes não houve, e se calhar depois vamos ver se vai haver ou não. O que é importante perceber-se é que havia aqui um objetivo que estava muito bem definido, havia uma situação, uma oportunidade que era praticamente única, porque se bem que o ciclo de trânsito ocorre a cada 243 anos, há um outro trânsito no intermédio, portanto vamos lá ver, é um pouco mais de um século, e juntar todos os recursos necessários. Portanto, o próximo é quando? Já agora? O próximo não parece estar ao teu alcance. Pois, é em 2117. Quanto? 2117. Sim, acho que não vou estar cá para ver. Porque o último foi há pouco tempo. E, portanto, o próximo tempo é 2117. E é interessante perceber-se que quando Edmund Halley propõe esta operação, ele já sabia que não estaria vivo quando ela se fizesse. E ele propõe a metodologia, propõe porque é que era necessário fazer também, complementarmente, uma medição mais correta do meridiano terrestre. E mais do que isso, ele define como é que deve ser feita a observação. Portanto, para aqueles que agora estão muito focados no Campeonato Mundial de Futebol, isto não é muito diferente daquela discussão se a bola entrou na baliza completamente ou não. Porque era preciso anotar, os observadores tinham que anotar quando é que Vênus tocava na parte exterior do disco solar, quando é que estava completamente dentro do disco solar, quando é que saía, quando é que estava completamente fora. Portanto, típico, qualquer VAR daquela altura seria capaz de observar isto com correção. Agora os VARs dos centímetros dos fora de jogo, não é? O único problema é que apareceu uma dificuldade adicional, não era expectável, porque devido ao facto de ser um fenómeno muito raro, não havia grande experiência da sua observação, e que era o que se chamou na altura o efeito da gota negra, que era quando o Vênus se aproximava do disco solar e quando saía, na verdade a imagem tornava-se difusa. Durante muito tempo pensou-se que isso tinha a ver com o efeito da atmosfera de Vênus. Uma parte aparentemente é a atmosfera de Vênus e foi depois até bastante importante para se estudar a atmosfera de Vênus, mas outra parte não era. É a mesma resolução dos equipamentos ópticos que eram utilizados na altura,
que fazia esta fusão das duas imagens, e o facto do Sol, na sua camada mais externa, ser menos luminoso. Portanto, essa combinação de efeitos. E isso tornou as medições particularmente difíceis. O que é que... Menos precisas, digamos. Diz? Menos precisas. Menos precisas. O que é que nos salvou? A grande quantidade de medições que estavam a ser feitas na mesma altura. E as estatísticas das medições, também foi das primeiras vezes que isso se fez de uma forma sistemática, e na altura o valor que foi calculado para a unidade astronómica, ou seja, para a distância da Terra ao Sol, foi de 153 milhões de quilómetros, quando agora sabemos que são 149,6. Houve aqui um erro de 3 milhões de quilómetros, como sabes, não é praticamente nada. 2%. É mais ou menos 2%. Um erro de 2%. Quer dizer, é o que conta para este caso. Mas esta medição que tu disseste tinha envolvido portugueses, nomeadamente alguns que com um trabalho bastante relevante, não é? Não para este caso, mas trabalho em termos científicos. Não, e mesmo para este caso. É o padre Teodoro de Almeida que apresenta, mesmo na Academia das Ciências de Paris, um trabalho que chamou a observação da passagem de Vênus no disco solar, feita na cidade do Porto em 1761, portanto o primeiro ano em que houve o trânsito, depois o outro foi em 1769, 69 até é o ano mais importante, porque é aquele em que há mais observações e são mais extensas na Terra. Há aqui uma coisa curiosa, ele faz isto no Porto, porque não pode fazer de Lisboa, porque o Marquês de Pombal enfim, mandou para cima. E essa é a parte que é contraditória e que há de fazer parte do DNA português, mas eu não sou capaz de explicar. Porque esta operação do trânsito solar aparentemente teve bastante relação com o interesse e o que moveu o Marquês de Pombal para promover a reforma da Universidade de Coimbra. E, portanto, no sentido de dizer que Portugal tinha que ser modernizado e tinha que ser capaz de acompanhar os grandes movimentos internacionais. Mas às vezes há quem goste de ciência, mas não gosta de alguns cientistas e, portanto, ele tinha sido movido. Às vezes alguns dos mais importantes. Não é? Exatamente. E depois o Soares de Barros, que é como ele é mais conhecido, que é um matemático e astrónomo português, que também era membro da Royal Society, e depois mais tarde da Academia das Ciências de Lisboa, também participou e também realizou observações. Mas é muito importante. Estamos a falar de observações feitas em Portugal. Em Portugal, mas houve muitas observações feitas no Brasil. Há observações no Brasil e tu falas aqui também de Santa Helena. Santa Helena, que não sendo, apesar de não ser território britânico, tinha alguma ligação histórica com Portugal e onde também tivemos alguma relação com essas medições. Santa Helena é aquela ilha onde há de ir o Napoleão. Não, onde se mandam os Napoleões. Napoleões. Não é um sítio, parece que muito agradável de passar o resto da vida. Deve ser bom para ver o trânsito de Vênus. Pois. E, portanto, é preciso ver que foram feitas 150 expedições de observação em todos os continentes. Portanto, no fundo foram montados 150 olhos, ou porventura até mais que isso. Mais que isso, penso eu, e uns descobriram as duas, outros descobriram só um dos trânsitos, e eu diria que o grande resultado aqui para Portugal foi, obviamente, a reforma positiva da Universidade de Coimbra, que abandonou uma tradição mais escolástica em favor de uma tradição, de uma prática mais experimentalista. Portanto, vai ser criado outro observador astronómico. Vai ser criado tudo. No trânsito seguinte, que é em 1874 e 1882, já o Observatório Astronómico de Lisboa e o de Coimbra estavam ambos a funcionar e ambos participaram na repetição do trânsito de Vênus. Mas isso nós fizemos, também fizemos medições na bandeira dos Açores, não foi? Sim. Há medições feitas praticamente em tudo que era territórios com densa ocupação portuguesa, menos penso eu em África, que eu pelo menos não vi nenhuma nota, mas eu chamo a atenção dos nossos ouvintes para o livro publicado pelo Nuno Crato, nosso comum amigo, sobre os trânsitos de Vênus, que ainda penso que se consegue encontrar nas livrarias. Sim, talvez agora na Feira do Livro, porque ele é um livro da Gradiva, não é? Ele foi editado pela Gradiva. Ele fez o livro com o Fernando Reis e o Luís Tirapicos, e como é típico também dos livros de alguns livros que ele fez, tem um bocado de história da ciência, tem um bocado de astronomia. Ele é um apaixonado, ele é matemático, mas apaixonado pela astronomia. E ele também explica bem qual foi o papel do Teodoro de Almeida
nessa operação científica. Exatamente. E, portanto, é assim, quem quiser detalhes deve ver isto. O objetivo destes nossos podcasts é chamar a atenção para as coisas, é mostrar que se pode olhar para o nosso planeta e para a nossa realidade com uns olhos diferentes e pensarem que qualquer um de nós pode apenas com o braço esticado e o dedo erguido medir a distância de uma parede. E repara, esta operação foi tão complexa que está associada, digamos, a uma das viagens mais lendárias de exploração do planeta, que é a viagem do Capitão Cook, Claro. não é? Porque ele, uma das missões que teve quando saiu enfim, não foi de Londres, mas quando saiu do Reino Unido, foi viajar para o Pacífico, portanto, para realizar observações, literalmente, no hemisfério sul, do outro lado da Terra. Portanto, ele vai estar na Austrália, na Nova Zelândia, e já não sei bem de que ilha que ele vai fazer a observação, mas é uma viagem, enfim, hoje em dia, uma das viagens verdadeiramente lendárias, essas viagens do Capitão Cook. Estes trânsitos devem muito, como tu disseste, esta medição, esta previsão a Halley, mas a Halley, como também referiste, vamos voltar um pouco a isso, tem o seu nome ligado ao cometa. Mesmo assim, ele não viu o cometa muitas vezes, não é? Não. É interessante porque Halley foi um homem que estudou fenómenos raros, o que para um astrónomo não é uma perspectiva muito feliz, ou ao contrário, porque a capacidade que ele teve de estabelecer o movimento destes corpos celestes para períodos muito grandes, apesar de para ele ser praticamente impossível, ou mesmo impossível, verificar se as suas previsões estavam certas ou erradas, tem muito a ver com o facto de que uma parte muito significativa do desenvolvimento científico, do conhecimento, é para isto, é feito de forma desinteressada e de forma global. E é um bocadinho isto que talvez nos esteja a faltar hoje em dia, se pensares bem, excetuando a questão da fusão, que ainda mantém algum nível de cooperação, que nós temos muito pouca... Eu não sei se vai se manter durante muito não tempo. Vamos saber. Pelo caminho que está nós a seguir. estamos sem grande cooperação na área de inteligência artificial, entre os grandes grupos políticos. Em muitas áreas está-se rapidamente a chegar a situações em que certos países são considerados proscritos das reuniões científicas. Isso aconteceu, como eu disse há pouco, da guerra da Ucrânia, na minha opinião, erradamente. E o quebrarmos esta ligação universal da ciência, independentemente da política e dos interesses nacionais, é talvez das coisas que vai marcar, infelizmente, as próximas décadas. Bem, só um outro aspecto ainda, que é, as pessoas às vezes acham que isto é tudo demasiado complicado quando falamos de triangulações para medir estas coisas, mas no fundo, por exemplo, quando nós andamos com o nosso telemóvel no bolso e ele nos diz onde é que estamos, no fundo o que estamos o que o telemóvel está a fazer por nós é triangular a partir de medições feitas para satélites. É basicamente disso que estamos a falar, não é? Ele está a fazer ainda pior, ele está a usar as equações da relatividade geral para corrigir os erros de tal forma tão pequeninos que permitem depois ter precisões métricas ou centimétricas sobre a superfície da Terra. E, portanto, tudo isto, termos chegado aqui, foi o grande resultado da cooperação. Agora, não falemos em cooperação, mas falemos em simultaneidade. É bastante interessante que a Babilónia e os Maias estão muito separados do ponto de vista geográfico, não há nenhuma relação entre eles e, contudo, as observações que fizeram e os resultados a que chegaram são exatamente os mesmos. Portanto, em dois pontos da Terra que não têm nenhuma ligação, numa altura que não é essencialmente não trocaram diferente. Informação, neste caso. Diz? E que nós saibamos, não trocaram informação entre eles. Não trocaram informação. Tanto babilónios como maias têm exatamente a mesma conclusão e têm os mesmos objetos de culto. E, portanto, não é muitas vezes que a serpente emplumada passa à frente do sol, mas devem ser os suficientes para nos lembrarmos que é possível fazer as coisas de outra maneira. Bem, e ficamos por aqui, ficamos com a imagem da serpente emplumada, que é uma imagem bonita, o Quetzal. Não é só uma editora de livros, uma boa editora, diga-se de passagem, mas é também uma ave da América do Sul e Central e algo que ficou ligado à medição da distância
da Terra ao Sol. Não parece assim óbvio à primeira vista, mas pensando um bocadinho chegamos lá.